Obrigado, Gisele. Bom dia a todos. Embora eu já seja trabalhador da casa há bastante tempo, para quem não me conhece, eu me chamo Jean Marc, tenho 20, tá fazendo as contas aqui enquanto fazia pressa, 29 anos de Centro Espírita Cuiabá, 29 anos de um bonito trabalho dentro de mim. Atendendo ao convite da Coordenação de Estudo e Doutrina da Casa, hoje a gente vai conversar sobre o suicídio em tempos de pandemia, que é um tema bastante oportuno, né? E essa imagem que está aí, ela aparece também no final, no último slide, então eu não vou falar sobre ela agora, mas no final a gente vai falar sobre ela. Mas antes de entrar ainda na palestra, quando me apareceu o tema, o suicídio em tempos de pandemia, ficou claro que não era para falar sobre o suicida e as suas questões espirituais após o ato do suicídio. Nós não vamos por esse caminho. Mas é para falar sobre o suicídio. Então, um dos caminhos que eu encontrei para começar isso foi buscando informações que nos situassem como está o suicídio no Brasil. E aí, acreditem os senhores, é difícil encontrar informações para a gente poder trabalhar alguma coisa respaldada em dados. Mas consegui encontrar uma pesquisa do Ministério da Saúde, feita no período de 1994 a 2004. A FEB teve acesso a esse material, ela publicou, e eu fui na FEB, na parte de conteúdo da FEB, e destrinchei isso aqui de uma maneira bem simples, bem rápida, para a gente poder olhar para esse material. Eu não sei quem é a pessoa que vou solicitar se é Ranúcio ou não, mas podemos ir para o próximo slide? Isso. Então, aqui está uma estatística que a gente trouxe sobre o suicídio, a fonte é o Ministério da Saúde, a pesquisa foi de 94 a 2004, e aí começam as primeiras informações aqui. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela trabalha com um índice que ela chama de aceitável, de até 10 suicídios para cada 100 mil habitantes ou 100 mil pessoas. Sendo que quando já passou de 7, 8 e chega a 10, ela considera esse número como alarmante. Então, vamos lá. Que o nosso Ministério da Saúde trouxe? Em 2004, essa pesquisa vai só até 2004, tá? Mas a gente consegue, por dedução, fazer uma estimativa de como está isso hoje, que é pouca coisa a mais ou pouca coisa a menos. Mas em 2004, o Brasil tinha uma média de 3,9 pessoas que se suicidaram por cada 100 mil habitantes. Em 94, esse número é maior. Então, de 94 para 2004, diminuiu esse número. A gente foi de 4,5 pessoas em 94 para 3,9 em 2004. E aí nós vamos começar a destrinchar como é que esses números estão distribuídos entre a nossa população. Então, os números que chamaram muita atenção e a gente compartilha aqui, a população com mais de 60 anos de idade, tá? São 25 pessoas por 100 mil habitantes. Lembra que a OMS considera a partir de 10 um número alarmante. Então, os idosos chegaram a 25 pessoas a cada 100 mil habitantes, e um número que eu fiquei passado de olhar é na população indígena. Os índios, a cada 98 índios, a cada 98 índios a cada 100 mil habitantes, cometem o ato do suicídio. Então é um número assim que eu olhei, embora a pesquisa não diga o porquê que isso acontece lá, mas é um número bastante preocupante. Podemos ir para o próximo? O Brasil registrou suicídio de 7.987 pessoas em 2004. E aí vamos olhar como é que isso está distribuído na região do Brasil. Região Norte, 446, Nordeste, 1.600, Sudeste, 2.700, o Sul, 2.140, e a nossa região, 783 casos de suicídios em 2004, preenchendo esse número de 7.987. Vamos para o próximo.
Ainda pegando aquele número, ele começou a levantar os dados da faixa etária das pessoas que se suicidaram em 2004. E aí você tem de 10 a 14 anos, de 15 a 19, de 20 a 29, 1.900 casos, ou seja, dá a entender, embora a pesquisa seja lá de trás, que o nosso olhar tem que estar nessa faixa que vai de 20, eu diria que até 49 anos, que são números assim mais altos, mais expressivos, né? Eu falei assim, que faixa que eu tô? Tô aqui de 50 a 59. Mas olhar para isso, nós do Centro Espírita Cuiabá, que somos evangelizadores, que trabalhamos com jovens, nós temos aqui uma fotografia de como é que está esse suicídio distribuído por idade. Nesse mesmo visual aqui em amarelo, tá? Ainda não precisa mudar não, nós tivemos aqui uma taxa de mortalidade no sexo masculino de cada 100 mil pessoas, 3,7 mortes para homem, para uma mulher que se suicidava. Só que, o que eles observaram aqui, ainda nessa telinha amarela? Que houve um crescimento proporcional na taxa maior para as mulheres do que para o homem. Então, naquele período de 94 a 2004, o crescimento de mulheres que se suicidaram foi de 27%, enquanto que do homem foi 16,4%. A pesquisa mostra o número, mas ela não diz o porquê que isso aconteceu. Ela está só tirando uma fotografia do que está acontecendo. Podemos ir para o próximo? Jesus amado, eu não estou conseguindo ler, imagina vocês. Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui. Na coluna à esquerda, está escrito assim, ó, mortalidade masculina por suicídio a cada 100 mil pessoas. E aí ela começa a mostrar por estados, quais foram os estados que tiveram maior registro de suicídio. Então eu sei que vocês não devem estar lendo, mas vamos olhar qual é o estado que em 2004 mais suicídio cometeu. Rio Grande do Sul. O que menos cometeu, está lá embaixo em 24º colocado, Maranhão. E Mato Grosso, que a gente quer saber, está em 9º lugar. Então depois, quem quiser esse material, é só pedir que a gente manda. E aqui nessa coluna ao lado aqui, então vamos lá, temos a mesma taxa mortalidade masculina por homens. Primeiro Rio Grande do Sul, o último Maranhão e Mato Grosso em 9º lugar. Agora a gente vai por capitais, o que era para estar lá está aqui, perdão, foi falha minha. A capital que mais cometeu suicídio em 2004 no Brasil foi Macapá, 13,6. A que menos cometeu foi Salvador, 0,7. E Cuiabá, que a gente quer saber, está em 7º lugar. Isso no suicídio masculino. Vamos olhar os mesmos dados para o suicídio feminino. Quando a gente vai para o estado feminino, se no masculino era o Rio Grande do Sul, no feminino é Mato Grosso do Sul, o estado que mais cometeu suicídio em 2004. E o que menos cometeu foi o Rio Grande do Norte. Mato Grosso, olha só, vamos fazer um comparativo aqui, ó. Para o masculino, nós estamos em 9º lugar. Para o feminino, esse número aumenta, nós já estamos em 5º colocado. E a mortalidade por capital, primeiro lugar para as mulheres, Teresina, o último, Natal, Maceió, que tem 0. E Cuiabá está em 2º lugar. Não me perguntem por quê, eu não sei. Só estou trazendo um número para a gente poder começar a olhar pela ótica do espiritismo de como a gente lidar com isso. Vamos para o próximo slide, por gentileza. Aqueles foram os dados, era só para a gente poder se situar na conversa. Tá? Obrigado, Luciane. Para a gente poder se situar na conversa. E agora a gente vai começar a olhar para o espiritismo, o porquê da vida, os desafios da vida e tudo mais. E a pergunta que fica se nós estamos falando de suicídio, de morte,
Isso só acontece porque a pessoa nasceu antes. Então a pergunta é, por que que nós reencarnamos? Qual que é o propósito de estar neste planeta com todos esses desafios que ele apresenta? Aí nós vamos na questão 132 de O Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí os espíritos respondem o seguinte: Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Vamos lendo a frase, vamos comentando, vamos conversando. Por qual motivo que a gente precisa estar encarnado para chegar à perfeição e a gente não pode fazer isso do plano espiritual? A resposta, e isso não está no Livro dos Espíritos, mas a gente tira de estudo de várias obras, é assim: a experiência que o espírito passa na matéria, ele não consegue passar no mundo espiritual. É somente na matéria que a gente vai experimentar o alto e o baixo, o quente e o frio, a saúde e a doença, o claro e o escuro. Então, essas questões, esses desafios que o planeta proporciona ao corpo material, faz com que nós, espíritos, tenhamos que exercitar algumas virtudes, como a inteligência para poder não morrer de fome, para não morrer congelado, para não morrer atacado por animais. A gente tem que exercitar virtudes da paciência, da fé, da esperança, porque é aqui que nós vamos, e somente aqui que a gente vai conseguir passar por alguma experiência. Então daí essa primeira fala, Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. E segue a resposta. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Então, para quem que a gente pode entender que é uma expiação? Para as pessoas de uma fé mais frágil, para as pessoas que têm um espírito de perseverança frágil. E para quem que é uma missão? Para os espíritos evoluídos que eles querem nos ajudar, querem nos auxiliar a chegarmos a um lugar melhor que eles já estão lá. Então, esses são os missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, aí começam as respostas ao porquê do suicídio. Para alcançar essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes, ou seja, todas as dificuldades, todos os desafios da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Refletindo só nessa linha da resposta. Que a Terra é um lugar cheio de desafios, ninguém pode negar. Nós temos desafios de ordem familiar, de ordem material, de ordem de saúde. Dependendo do lugar que você mora, se você mora no Japão ou próximo ao terremoto, você tem aqueles desafios que a própria natureza proporciona. Então, assim, os desafios são inúmeros. E quando você é visitado por um terremoto, ou por algum lugar que você tem que deixar a tua casa, quando você mora na região serrana ali, naquele pé de morro, e o morro desaba, e tua família morre, e tua casa desaba junto, algumas pessoas não suportam, é a palavra que está aqui, essas vicissitudes, e aí, por uma questão de não entenderem por que nasceram, acabam optando pelo caminho do suicídio. Mas vamos lá. A encarnação tem também outro objetivo, que é colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Olha que bacana a proposta de Deus para nós em relação a nós e ao planeta. O planeta, por ele ser de prova e expiação, mas já foi primitivo, ele proporciona muitos desafios que nós precisamos a desenvolver virtudes em nós através dele. Mas não é só isso. O planeta Terra, ele também precisa ser melhorado a partir da nossa contribuição. Então, se você acha que você está aqui para pagar os seus pecados, para sofrer e tudo mais, é um pedaço da verdade. Porque na questão 102 está lá, colocar o espírito, ou seja, você, eu, em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Então, nós não somos apenas um hóspede neste planeta, nós não estamos aqui apenas para usar os recursos que ele tem para nos dar para a nossa evolução.
temos que trabalhar pela melhoria do planeta também. Podemos ir para o próximo slide? E aqui eu achei essa informação de um autor que eu confesso que eu não conheço. O livro é Evolução para o Terceiro Milênio, do Carlos T. Rizzini. Não conheço, mas eu achei bastante interessante os tópicos, e na onde eu li, ele desenvolve os tópicos ali. Então ele coloca que existem 4 tipos de reencarnação na Terra no atual momento. Um é aquela reencarnação compulsória, ou seja, o cara não quer reencarnar, ele está lá no plano espiritual gritando que ele tem o livre-arbítrio, que ele tem que ser respeitado, mas os anjos da guarda daquela criatura sabem que se ele não vier para cá, ele vai ficar preso naquele conflito e não vai se melhorar. Então, às vezes, é a pessoa que reencarna sem nem saber que ia reencarnar. Reencarnação proposta é quando o espírito, e aí eu considero nós, a gente sabe que está difícil ficar do lado de lá sem as virtudes que nos faltam, a gente sabe que é difícil reencarnar, mas a gente sabe que a gente precisa. É que nem a criança que precisa tomar vacina. Ela sabe que vai doer, ela sabe que é chato, mas ela sabe que sem aquilo, talvez ela morra. Então a gente trabalha uma condição de criar um roteiro para que a gente possa reencarnar e a gente crescer nisso daí. A reencarnação livre. Eu vejo aí que tem missionários que se candidatam a Jesus para vir na Terra, tem missionários que são convidados, então é o cara que pede assim, Jesus, eu tenho um trabalho para ajudar a humanidade, posso ir? Pode, vai lá. É o cara que vem como missionário. E aí a reencarnação acidental. A reencarnação acidental nada mais é do mau uso que nós encarnados fazemos do nosso livre-arbítrio, e a gente se aventura numa não é extraconjugal, mas dessas saídas de finais de semana, tem uma relação íntima com a pessoa, que é uma estranha, que você não verá ela daqui mais 2 semanas, porque era só para aquele final de semana, mas desse encontro fortuito, gera uma gravidez. Então essa é a reencarnação acidental. E aí o espírito que está ali próximo ao casal, participando daquela intimidade, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ele desprende uma energia e o espírito que está próximo ali, ele é tragado para poder dar vida àquele zigoto. Então tá aí os 4 tipos de reencarnação. E aí por que isso está aqui nessa questão das dificuldades, dos desafios da vida? Porque verdade. Porque assim, quando nós estamos numa reencarnação compulsória que a gente não pediu para nascer, e a gente está nesse movimento todo, nesse desafio todo, a gente às vezes fala assim, cara, mas eu não pedi para nascer. Às vezes até pediu, mas o cara que vem assim, porque ele não está conseguindo fazer bom uso do livre-arbítrio dele, ele está aqui, na hora que começa a chegar a fase adulta e os desafios dele, ele fala, não nasci para isso aqui não, nasci para ser feliz e vou dar um tchau para a vida e vai embora. Então a reencarnação compulsória para os espíritos despreparados pode ser que encontre no suicídio um caminho para a tua fuga. E aí a reencarnação proposta, que somos nós, quantos de nós, e a literatura espírita ela é farta nisso, não pedimos a oportunidade de reencarnar com esse problema, com aquele problema, porque lá no plano espiritual a gente sabe que a gente quer alcançar as alturas, chegar mais perto de Deus, e é só se trabalhando e se vencendo aquilo. Mas quando chega a hora do trabalho que a gente pediu, a gente fala assim, não, eu não pedi uma coisa dessa, não faz sentido. Onde que eu estava na cabeça quando eu pedi para o meu anjo da guarda um problema deste tamanho? Está passando um caminhão aqui, eu espero que não esteja atrapalhando. E assim vamos indo. Próximo slide, por gentileza. Acreditem se quiser, o caminhão que encostou aqui é um bota fora, que ele vai erguer a caçamba e você já sabe o barulho que vai fazer. Aí nós vamos para um capítulo chamado Desgosto da Vida, Suicídio. Questão 943.
De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? A questão é bem oportuna, porque para poder construir essa palestra aqui, eu tive que ler coisas pra caramba sobre suicídio, e uma delas é, geralmente o suicida não quer se matar, tá? Em linhas gerais, ele quer se livrar de um problema que é maior do que as forças dele, mas se ele pudesse se livrar daquilo sem se matar, ele faria. E aí, por isso a pergunta, de onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? E a resposta, ela chega como um tapa para nós, né? Efeito da ociosidade, da falta de fé, também da saciedade. Essas pessoas que têm um certo desgosto pela vida, o que os espíritos estão colocando aqui, que como característica geral, são pessoas ociosas, são pessoas que podem trabalhar por si, pela família, pela comunidade, mas escolhem não fazê-lo. São pessoas que não têm fé num porvir, não têm fé na própria pessoa, não têm fé na vida após a morte. E da saciedade. Por saciedade aqui, eu entendi que são aquelas pessoas que materialmente têm tudo fácil, tudo ao seu alcance. E aí prossegue a resposta. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida escoa mais rapidamente. Então, aqueles de nós que temos aptidões, e aí seja ela quais forem, e a gente coloca isso à disposição do nosso lar, da nossa casa espírita, das pessoas necessitadas no nosso trabalho, essas pessoas que fazem pelo prazer de fazer, com alegria de fazer, elas sentem a vida escoar de maneira mais rápida, de maneira mais fácil. E ele finaliza a resposta dizendo assim, ó, ele lhe suporta as dificuldades, as vicissitudes, com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Se eu pudesse traduzir essa resposta numa outra fala, eu diria assim, disponibilize-se para o meio onde você está. Torne-se útil e seja lá o que você tem que fazer, faça com alegria. O Pedro Piloni, ele tem uma fala muito interessante que eu fui entender isso ouvindo Pedro. Ele fala assim, para cada coisa que a gente tem que fazer, a gente escolhemos o sentimento que a gente quer colocar naquela feitura. Vou pegar um exemplo clássico aqui, que todo mundo passa por isso. Todo mundo tem que uma hora ou outra lavar louça. Lavar a louça nada mais é do que um ato mecânico. O sentimento que você vai ter ao fazer isso, ele não brota do nada, você escolhe colocar ali. Ou seja, você pode lavar a louça com raiva, porque você escolheu sentir raiva só porque não é uma coisa melhor do mundo. Você pode lavar a louça com alegria, não tem nada de alegre lavar uma louça, mas você escolhe colocar. Então, não é só se tornar útil, não é só colaborar, não é só participar, mas é escolher o sentimento que você quer colocar nessas coisas que você precisa fazer. E isso para mim faz muito sentido, porque já que eu tenho que fazer as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto, sentir alegria quando eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, ó, tranquilo. Mas segundo propôs o Pedro Piloni, eu posso escolher o sentimento que eu quero colocar naquelas coisas que não são tão legais de fazer, mas precisam ser feitas, e eu trouxe o exemplo da louça. Eu posso colocar ali o sentimento de gratidão. Que bom que eu tenho louça para lavar, porque sinal que tinha comida para comer. Então eu vou escolhendo esses sentimentos. Próximo slide, por gentileza. Questão 946. E do suicídio, cujo fim é fugir aquele que o comete às misérias das decepções do mundo. Kardec, ele é genial. É como se ele tivesse entrado nas nossas misérias morais e ficasse assim, perguntando,
pergunta diferente aqui para poder entender, para nos fazer entender uma questão que para espíritos da envergadura de Kardec já era muito claro. Então o que ele está perguntando assim, ó, mas e aquele espírito que está numa miséria grande, que não tem a certeza se vai almoçar ou se vai jantar, que não tem nem casa, que está frio e passa frio na rua, está calor e passa calor na rua, passa o cachorro e morde. Para esses que querem se suicidar, será que não seria lícito, não seria um argumento válido? Essa é a pergunta de Kardec. E aí vamos à resposta dos espíritos. Começa assim: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. E aí a gente volta na questão anterior. Misérias que muitas das vezes no nosso planejamento reencarnatório nós pedimos para passar. E aí prossegue: Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. Existem pessoas que têm energia e têm coragem, e aí quando a gente vai lá no Evangelho, nas causas anteriores das aflições, a gente vê que o problema que a pessoa não está vivendo nessa vida é porque veio de uma questão de uma vida anterior. E aí ele coloca aqui, ó, Deus ajuda os que sofrem. Então essa pessoa que tem coragem, que está lutando, mas as coisas mudam muito pouco para ela, Deus ajuda. E não aqueles que carecem de energia e de coragem. Carecem porque tem uma vontade fraca, uma vontade frouxa, porque vê a dificuldade e escolhe sentar, chorar e se lamentar e não correr atrás da solução. E aí prossegue aqui, ó. As atribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. E aí a resposta prossegue. A questão de nós passarmos por dificuldades sem se queixar, eu não entendo como sendo passar por ela agradecendo. Nossa, que bom, não vai ter comida aqui em casa hoje, que bom que vão cortar a luz amanhã. Não é isso. Mas é você olhar para aquela dificuldade e ao invés de cair na queixa, na lamentação, é você entrar num exercício de oração com Deus, com o Criador, e perguntar para ele, pedir para ele um caminho, uma resposta para que você se livre daquele problema. Porque eu, particularmente, Jean Arc, eu não acredito que a gente passe por essas dificuldades para ser castigado ou para ser penalizado. O caminhão deve estar atrapalhando aí. Para ser castigado ou para ser penalizado. Mas eu acredito que essas dificuldades, elas nos alcançam para que a gente possa aprender a sair de uma dificuldade como essa. E aprendendo a sair de uma dificuldade como essa, a gente aprende a não entrar nela de novo. Então, ainda citando o Pedro Piloni, ele fala assim, o que você está precisando aprender neste problema que até agora ele não foi embora? Então é nesse sentido que você não se queixa, mas é você analisa o que ele tem para te oferecer, o que ele tem está te convidando a aprender, para que você possa crescer intelectualmente, para que você possa crescer na paciência, para que você possa crescer na sua fé e na sua perseverança. Prosseguindo. Podemos mudar? Ainda no capítulo Desgosto da Vida, Suicídio. Questão 947. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? A pergunta anterior é se era lícito a pessoa se matar porque ela estava com fome e estava mais na dificuldade. Aqui, se a pessoa se vê com todo aquele problema, senta e espera. Bom, já que não é para comer, então vamos morrer sentado de fome. A pessoa senta e não faz nada. Essa é a ideia da pergunta. E aí a resposta. É um suicídio, mas os que lhe foram causa ou que queiram podido impedi-lo são mais culpados que ele, a quem a indulgência espera. Vamos entender essa parte aqui. A pessoa está na penumbra, na miséria. Muitas das vezes, a pessoa está numa dificuldade porque uma outra pessoa foi responsável por aquilo.
seja porque ele roubou, porque ele trapaceou. Uma coisa que eu tenho visto muito, pessoas pobres que têm o seu CPF, os seus documentos copiados por advogados desonestos, e esses advogados abrem empresa laranja, e quando o pobre, coitado do pobre, vai pegar um mísero dinheiro emprestado, aparece lá que ele é um empresário assim, assim, assado, e ele fala, moço, mas eu não tenho nem casa para morar, imagina uma empresa. Então, se estava difícil para aquele homem, agora que ele teve seus documentos e virou um empresário laranja, sem nem ele saber que ele era, fica muito mais difícil para ele. Então, esse é um daqueles chama de responsável. E na mesma resposta tem aqueles a quem os espíritos tratam como que, podendo ter impedido ou podendo ter aliviado, não o fez. Aí eu enxergo como sendo aquelas pessoas próximas de nós ou não, a quem a gente pode dar um amparo ali de 2, 3, 4, 5 meses, às vezes, ajudar com o básico para a sobrevivência, para até que a pessoa consiga organizar os seus pensamentos, consiga organizar o seu interior e achar uma solução para um problema que ela precisa sair. Então, nas duas coisas, assim, a pessoa foi colocada na miséria, ou alguém, e quando falamos alguém somos nós, poderíamos tê-la tirado de lá, tá? E a gente não faz, nós temos responsabilidade nisso. E aí prossegue a resposta. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido quem? Aquele que se deixa morrer de fome. Se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existir, coroariam. Aqui está corariam. Vou pesquisar depois qual que é a palavra. De dever a existência ao lado das suas mãos, que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Traduzindo isso. Há pessoas que, por conta de orgulho, por conta de vaidade, elas preferem morrer de fome do que ter que dar as costas para o ego das pessoas, para a vaidade humana, e se submeter a pedir. De repente, essa pessoa que está passando fome na rua, isso faz parte de um pedido dela de ter que exercitar nela o desapego, a humildade, de ter que se permitir pedir ao outro o prato de comida da sua subsistência. E aí, sejamos sinceros, né? Quando a gente nasce nesse planeta aqui, nós somos bombardeados por mensagem de sucesso, de uma felicidade. No teu Facebook, no teu Instagram, tá todo mundo rico e feliz, e você tá sem saber o que você vai almoçar ou jantar hoje. Então, a gente vive no mundo em que nós seguimos, admiramos e curtimos os grandes mentirosos, as pessoas que ostentam, e quando chega a nossa hora de dar o nosso testemunho em exercitar paciência, exercitar coragem, exercitar humildade, porque geralmente a dificuldade material, o maior convite dela é exercitar a humildade. Como nós estamos bombardeados por mensagens de ego, de vaidade, de sucesso e tudo mais, e a gente acredita tolamente nisso, a gente prefere morrer de fome a ter que pedir uma ajuda, a ter que pedir um prato de comida. Então, essa questão ela me chama muita atenção, porque eu sou uma pessoa que hoje, parte da minha renda vem das redes sociais. E uma das coisas que eu me preocupo muito com aquilo que eu vou falar, com aquilo que eu vou fazer, com aquilo que eu vou dizer, é não vender a ilusão mentirosa de um sucesso miojo lame que você faz agora, em 5 minutos sua vida mudou para melhor. Eu cuido muito para não passar essa mensagem, até porque eu não acredito nela, entendeu? Então eu estou nas redes sociais e
para ganhar dinheiro ali de uma maneira profissional, correta, dá um trabalho e não é fácil, não. Então, eu estou falando isso enquanto aquele que fornece o conteúdo para as redes sociais. E para você que não fornece, mas que segue, cuidado com as tuas curtidas. Cuidado com os sonhos que você alimenta para você, como sendo o seu desejo de consumo por conta de mensagens mentirosas que estão postas nas redes sociais. Porque vai chegar uma hora que a tua vida está indo ladeira abaixo e as pessoas no teu Insta, no teu Facebook estão indo ladeira acima, de maneira mentirosa, e você fala assim, a vida não é para mim, tá tudo errado pro meu lado. Tá? E aí pode ser que opte pelo caminho do suicídio. Então, a grande mensagem aqui é cuidado com quem você está seguindo, com os conteúdos que você está acreditando e tomando como verdade para si o sucesso dos outros, que geralmente não é por aí. Vamos à próxima questão. E aí prossegue, não é a próxima questão, é a continuidade da mesma. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, que pode ser a fome, que pode ser a miséria, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim que precisais dele? Sacrificar a vida à consideração deste mundo é estultice, ou seja, burrice, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Na verdade, eu antecipei tudo que essa parte da questão aqui está dizendo. Muitas das vezes nós estamos sacrificando a nossa vida, o nosso tempo com família, o nosso lazer, para poder agradar um mundo que vive de ilusão, que vive de fantasias, de um sucesso muito irreal. Então, já caminhando para os nossos finalmente, vamos ao próximo slide. Hello? Aqui, na obra O Reformador, tem uma fala de... Me fugiu o nome do espírito, tá? Mas ele fala assim, ó, todos os suicidas, sem exceção, lamentam o erro praticado. E são acordes, ou seja, são unânimes na informação de que só a prece alivia os sofrimentos em que se encontram e que lhe pareciam eternos. Voltando na questão anterior, da pessoa que espera a morte, suicida, espera de fome para não ter que pedir as coisas. Ontem, lendo O Céu e o Inferno, eu via o relato de um espírito idoso que morava na rua e que, não dando mais conta de lidar com as dificuldades do dia a dia na idade dele, se suicidou. E aí ele chegou do plano espiritual, complicado como todo suicida, mas quando ele foi lá ao centro espírita de Kardec para poder dar sua mensagem, ele falou: que tolice eu fiz com a minha vida. Ele, acredito eu que ele se atirou no trem, ele provocou a morte dele, ele não morreu de fome não, mas ele foi atrás da morte dele. E ele ficava revivendo. E ele falou assim, ó, o que mais me dói era saber que o fim daquela existência estava próximo, perto, e eu não tive a paciência e a fé de aguardar e antecipei a minha partida. Então, era uma consideração que ficou ali. E aí vem essa mensagem no Reformador, dizendo que todos os suicidas, sem exceção, lamentam pelo erro praticado e o único alívio que eles experimentam é da prece que um ou outro encarnado faz por eles. Vamos ao próximo. Agora, da obra Roteiro, é um trecho da fala de Emmanuel. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. O maior de todos os dons que o nosso planeta pode nos oferecer, que é o corpo material. Muitas das vezes nós estamos queixando do corpo que nós temos,
do corpo doente que a gente tem. E esse corpo doente, esse corpo frágil, é o instrumento que a gente precisa para poder dar andamento ao nosso projeto de vida. E aí Emmanuel coloca aqui, que o maior de todos os dons que o planeta Terra pode nos dar, mais do que a água, mais do que a comida, mais do que um lar, mais do que condições financeiras, é um corpo para que a gente possa evoluir. Você não vai ganhar uma condição espiritual elevada sem estar estagiando vezes e vezes e vezes no corpo. Ora no corpo masculino, ora no corpo feminino, ora no corpo da raça branca, ora no corpo da raça negra ou da raça amarela, ora no corpo saudável, ora no corpo debilitado. São nesses estágios de corpos que nós, enquanto espíritas, vamos evoluindo. Mais um, por gentileza. E aí, esse texto do Emmanuel, Nos Dias Difíceis, é com ele que a gente vai finalizar. É uma leitura de 3 ou 4 lâminas, rapidinho, mas é essa nossa mensagem de finalização dessa reflexão de suicídio em tempos de pandemia. E aí Emmanuel começa dizendo assim, nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os vencestes e de que fonte auriste as forças necessárias para te sustentares e refazer durante e depois das refregas sofridas, das lutas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lograsse penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiu a medicação ou a providência ideais que arrebataram da morte e impediram a morte dele. Próximo. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses contas do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguraram invencíveis pelo terror de angústia com que se colocaram no imo da alma, desapareceram, como que por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Próximo. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação, por tarefas inadiáveis, a outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesse qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, oferecendo ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Próximo. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência, no centro delas, é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem atrapalhar. Essa mensagem está no livro Chico Xavier Pede Licença, por Espírito Diverso, mas quem assinou essa mensagem foi Emmanuel. E aqui a gente finaliza a nossa reflexão, não sei nem que horas são, falta 1 minuto para dar as 10 horas, e a mensagem que fica é: nós estamos no planeta que precisamos estar, vivendo as experiências que pedimos para viver
a benefício de nós mesmos. Pode mudar a imagem. A benefício de nós mesmos. Sobre todo e qualquer aspecto, não consideremos em hipótese alguma a ideia de abandonar a luta pelo caminho do suicídio. Porque, como a gente viu, não muda nada, só dificulta as coisas. Então, os suicidas são unânimes de que a morte não existe, de que só dificultou o que estava um pouco difícil. Então, que a gente se arme de fé, se arme de esperança, se arme de alegria, nas falas do Pedro Pilon. Vamos escolher o sentimento que a gente quer colocar nas dificuldades que nós estamos passando. E é claro, e aí eu sou testemunha disso, poder buscar um amigo com condições morais para poder te aconselhar, para poder te ajudar, é muito bom. Então, se você tem alegria de ter amigos com perfil de te aconselhar, faça. Eu falo para quem quiser ouvir, Pedro Piloni é o meu anjo da guarda encarnado. Então, quando alguma coisa está pegando para o meu lado, eu não penso duas vezes. É a ele com quem eu vou me aconselhar e recebo dele luz, inspiração, e de quebra ainda fala assim, Jean, senta aí que eu vou te dar um passe. E ainda ganho um passe com ele. Então, tenham amigos a quem você pode confiar as suas horas mais difíceis. E essa imagem que está aí, ela comunica muito. Se vocês conseguirem examinar ela, vocês vão ver ali atrás, ó, aonde Jesus foi crucificado com os dois ladrões, estão lá as três cruzes. E Jesus agora, depois de crucificado, ele carrega nos braços aquele que cravou nele o madeiro ali, que martelou o prego do braço de Jesus no madeiro. Eu imagino o remorso daqueles homens que torturaram Jesus, que assim que compreenderam que Jesus era o Filho de Deus prometido, era o Filho de Deus enviado, eu imagino a dor, o sofrimento, o arrependimento que essas criaturas experimentaram. E aí está um deles, a quem foi cravado, quem cravou nos braços de Jesus o prego ali para que ele ficasse grudado na cruz, sendo carregado pelo próprio Jesus. Então essa mensagem, e agora, somente agora, não vou falar do suicídio, mas vou falar daquele que se suicidou. Se nós temos no nosso campo afetivo alguém que deixou a luta na terra, alguém que nos deixou pelo caminho do suicídio, essa imagem, ela retrata o amor de Jesus por nós. Não importa qual seja o nosso erro. Então, eu olho para isso daí, para aquelas pessoas da minha família que se foram pelo suicídio, eu vejo assim, elas estão num processo de aprendizagem, mas amparados pelos braços amorosos de Jesus. Então é isso, que todos vocês possam refletir na bênção que são todas essas dificuldades que nós estamos vivendo aqui na Terra, e que a gente possa perseverar na nossa boa luta, lutando pela nossa vida com todas as forças que tivemos ao nosso alcance. Eu não vou fazer a prece de encerramento, porque eu estou com a boca seca, mas vou convidar alguma das meninas para que possam fazer a prece com a gente aqui. Gratidão a todos por me ouvirem até aqui.